porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai. Aqui estamos falando de quem? Você sabe? Vamos orar comigo para a gente compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Por favor. Senhor, meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, nós te pedimos por tudo, te pedimos por Jesus Cristo, nós te pedimos pela nossa vida, que o Senhor nos conceda o seu Santo Bom Espírito de Deus nesse momento, que habite cada um de nós, faça-nos ouvir com os seus ouvidos, faça-nos entender com o seu entendimento e faça-nos enxergar com os seus olhos. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento e grave a sua palavra na nossa mente e no nosso coração, que o Senhor nos livre das mãos do anticristo. É o que nós pedimos e te agradecemos por esse dia e nesse momento. Amém. Gente, a gente estamos em 2 Pedro, capítulo é o 1, tá? E o versículo a gente vai ver a partir do 17, e leia comigo, por favor. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aqui, todos os discípulos ali ouviram a voz de Deus que vinha do céu. E ele disse com Jesus: Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Então, todo o povo ali ouviu o próprio Deus falando que Jesus era o seu filho amado. E o 18, e nós mesmos ouvimos essa voz, dirigido do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Jesus estava no Monte Santo, orando, né? Quando o discípulo ouviu esta voz, tá? Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Então, aqui, todos os discípulos testificaram que Jesus era o Filho de Deus, que realmente era para ter vindo e veio. Bem? E o 19. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Então, aqui eles realmente acreditaram nas promessas proféticas, né? Do Antigo Testamento, né? Isaías fala muito, a Bíblia inteira falava das profecias, né? Que era a vinda de Jesus. Até aqui eles acreditaram realmente, né? Que ali foi realmente Jesus, que o Filho de Deus que vinha salvar o povo, né? Então aqui eles acreditaram realmente, né? Assim temos ainda mais firme a palavra da profecia. Então, realmente eles acreditaram. E que nós também precisamos acreditar. E fazer bem em estar atento a ela. Gente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia inteira. Não só a lição da igreja, né? Todas as igrejas, eu creio que tem uma liçãozinha, que a minha tem. Mas não só essa lição. De preferência, a Bíblia. Dê preferência ao ano bíblico. Comece de Gênesis, termine em Apocalipse. Volte de novo para Gênesis, termine em Apocalipse. E se sobrar tempo, você lê a sua liçãozinha, tá bom? Mas primeiro é a Bíblia. Leia primeiro a Bíblia. Peça ao Senhor vontade de ler, para que você consiga entender aonde, que momento estamos, né? Que momento estamos na Bíblia, nas profecias, que momento estamos? A maioria do povo não sabe onde estamos. Então, vamos realmente dar crédito às profecias. Todo mundo fica deduzindo, Jesus está voltando, parerei, parará, está acontecendo, mas ninguém sabe onde estamos. Então, vamos realmente conhecer a palavra de Deus para saber aonde estamos. E mais para frente em Apocalipse, vamos saber aonde estamos. Continue aqui comigo nesse canal, tá? No YouTube, no TikTok, que a gente vai estudar juntos, tá bom? Continuando. Como há uma cadeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela
da alva suja em vosso coração. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Às vezes a gente não entende hoje, nem amanhã, nem esse ano inteiro. Mas no outro ano, o que a gente não entendeu esse ano, a gente vai passar a entender. A gente vai ver, nossa, eu passei por isso aqui, eu li isso aqui, não vi isso aqui. Então, cada vez mais, cada dia que a gente lê a palavra de Deus, o Senhor vai nos dando um pouco de entendimento. Porque a profecia, as escrituras, foi feita pelo homem, escrita pelo homem, mas foi inspirada por Deus. A palavra de Deus é dele. É ele, o Espírito Santo, que nos dá entendimento da palavra. Por isso que todo dia a gente ora antes, porque ele nos dá entendimento. Né? A gente se humilha antes. Porque nós precisamos se humilhar perante o Senhor, para que só Ele sabe essas escrituras, só Ele dá-nos entendimento. Precisamos, nós necessitamos disso. E o 20, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular. Então, a Bíblia não é interpretação minha, tem que ser do Espírito Santo. Né? Então, não é o que eu acho. Não é o que eu acho, é o que o Espírito me diz. Né? A verdade que ele me diz. Então, nós precisamos realmente saber, né? Ter intimidade com o Senhor, a gente compreender a palavra dele. E o 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Então, homens falaram da parte de Deus. Não tem como um homem natural escrever um negócio desse aqui, se ninguém entende. Se ninguém entende é o quê? A maioria do povo não entende a palavra de Deus, é o quê? É espiritual. Precisamos estar em relacionamento com Deus para poder a gente conseguir entender, buscar, jejuar, para que a gente consiga entender. Gente, eu já li essa Bíblia 7 vezes, de Gênesis e Apocalipse. E o Novo Testamento eu já li 14 vezes, fora as outras partes que eu leio assim, ó, pincelados. E mesmo assim, toda a vida que eu vou ler, eu vejo coisas que eu não vi antes. Então, é muito interessante a gente fazer o ano bíblico, estudar todo dia. Porque não é coisa nossa, não é uma pessoa que escreveu aqui e eu vou entender tudo. Porque é espiritual. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Tá bom? Continuando. Pois, de novo 21, tá? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Mas homens falarão da parte de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Então, foi falada pela parte de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Não é coisa de homem. O homem não tem condição de escrever isso aqui, né? Na nossa carne, não. Então, vamos realmente buscar quem realmente precisamos buscar. Botamos primeiro Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Vamos realmente fazer ano bíblico todo dia. Vamos estudar. Estude uma vez, estude 2 vezes. Eu estudo a Bíblia 2 vezes. De manhã, quando eu acordo, tenho o meu momento com Deus. E à noite também eu tenho o meu momento com Deus. E à tarde, 5 horas da tarde, eu tenho também o meu outro momento com Deus. Né? E fora o dia inteiro que eu fico conversando com Deus. Então, precisamos ter esse relacionamento para que o Senhor realmente nos dê entendimento da palavra dele. Amém? Vamos orar? Temos ainda menos de 1 minuto. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por o Senhor ser tão bondoso e maravilhoso por cada um de nós. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Abra nossas mentes para que a gente compreenda, Pai, tudo que o Senhor fala para cada um de nós. Abençoe cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço sempre por tudo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desses conteúdos, compartilhe, né, o folheto para abençoar outras vidas. Amém.